E aí galera, tudo bem? Vamos agora retornar nossas aulas, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre tecido nervoso, na verdade, continuar falando, né? Eu espero que vocês tenham assistido a minha última aula, que a gente trabalhou com vocês tecido nervoso. E agora eu escolhi aí 4 questões para a gente poder trabalhar um pouquinho, né? Fixar esse assunto com vocês, tá ok? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre neurônios, né? Então, o tecido nervoso, basicamente, ele é a composição básica, né? É a estrutura básica desse sistema. Então, nós vamos aí ter 4 questões que falam um pouco desse tipo de estrutura e da célula que permeia basicamente essa estrutura, que é o neurônio, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. O sistema nervoso possui 3 componentes básicos, encéfalo, medula e nervos. Então, esses componentes formam o sistema nervoso central e periférico, que vai ser assunto das próximas aulas. Esses últimos fazem a ligação das outras duas estruturas com as diversas partes do corpo. A gente vai comentar isso depois. Se defiarmos um desses nervos, veremos que são constituídos de estruturas cilíndricas muito finas denominadas axônio. Então, das 3 estruturas do neurônio, ele já está dando uma, que é essa daqui, o axônio, tá? Então, ele já está eliminando aí uma das possíveis questões que ele estaria levantando para você. Ele já está falando sobre o axônio, que é um prolongamento do neurônio, como você pode ver aí, é um fiozinho, né? Os outros 2 componentes estruturais dos neurônios são... Quais são os outros 2 componentes que formam os neurônios, tá? Então, a gente tem inicialmente aí os 5 itens, né? Item A, corpo celular e dendritos. Item B, corpo celular e sinapse. Item C, dendritos e sinapse. Item D, dendritos e células glia. Item E, sinapse e células glia. Tá ok? Basicamente, né, como eu já tinha comentado, ele vai se compor em 3 partes. A primeira parte que forma a célula do neurônio, que é a unidade básica do sistema nervoso, é o corpo celular, tá? Como ela é uma célula, ela vai ter o citoplasma, o núcleo dentro desse citoplasma, as organelas citoplasmáticas todas juntas, tá? Tranquilamente. Então, esse corpo celular reúne todas essas características, tá? Então, o axônio está ligado ao corpo celular, que eu já comentei esse fiozinho aí, né? Nós vamos comentar já algumas funcionalidades dele. E a outra característica, para terminar a composição, são os dendritos, né? Que são as ramificações, lembra um pouquinho uma raiz de uma planta, que vai receber informações de outro neurônio. Então, basicamente, eu tenho dendritos de entrada, corpo celular e axônio, tá? Então, nós temos aí a opção correta, a opção A, tá? Por que as outras estão incorretas? O item B está incorreto por conta da sinapse. Sinapse é a comunicação entre os neurônios, nós vamos comentar já já. O item C também está incorreto por conta da sinapse. O item D e o item E estão... o item D está errado por conta das células glias. Nós já vimos na última aula que é uma célula glia, é uma célula de componente, né? Ela vai compor o tecido nervoso. Ela tem várias funções e vários tipos de células. Ela tem... nutrir os astrócitos, ela tem para revestir o próprio axônio, que são os oligodendrócitos, nós temos de defesa, então ela está ali compondo, até nós comentamos que são elas que vão aumentando ao longo do tempo, ao longo que você vai aprendendo, a sua vida mental vai melhorando, elas vão aumentando para dar esse suporte, tá ok? Então o item A está respondido. Segunda questão, certo? Ela vai falar um pouquinho aí sobre
a movimentação de elétrons da membrana. É essencial essa movimentação, né? Segunda questão, ela fala o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação. O impulso nervoso apresenta duas etapas, uma chamada de despolarização e a segunda chamada repolarização, causando respectivamente, tá? Então, claramente, os elétrons que ficam passando por essa membrana são dois: sódio e o potássio. Sódio e potássio, tá? Aquela famosa bomba de sódio e potássio que você aprendeu ano passado, que é um transporte ativo, com gasto de energia que seu professor explicou para você, ela tá aí, ó, funcionando ativamente, né? Como você pode observar aí no vídeo, claramente o que é que você tem? Você tem a membrana plasmática do neurônio, tá? Você tem íons penetrando nessa membrana e íons saindo dessa membrana, tá? Quem é que está penetrando na membrana? Tá certo? Vai ser os íons de potássio. Quem está saindo da membrana? Vai ser os íons de sódio. Mas observe a movimentação. Se você prestar atenção, está entrando dois íons de potássio. Dois, tá? Se você viu uma luzinha passando ali, foi uma quebra de uma molécula de ATP. Por isso, gasto de energia. E se você observar agora, está saindo 3 sódios. E isso gera uma variação. Tá vendo essa luzinha brilhando? É a variação. Ora, sai 2, entra 3, tem uma variação energética. E isso vai gerar uma sinapse que nós vamos comentar já já. Tá? Então, essa bomba de sódio e potássio nada mais é do que uma variação na membrana que ocorre muito rápido a partir de proteínas de passagem que geram uma variação diferente. Tá? Eu vou ter ali 3 cargas positivas saindo, 2 cargas positivas entrando, isso gerando um potencial em toda a membrana. Tá? Inicialmente esse potencial ele ocorre num local, ele vai para o local do lado e ele vai seguindo todo o fio do axônio, e o local aonde houve essa variação de carga elétrica, automaticamente essa variação se desfaz. Por isso que o local polariza e despolariza, porque senão seria uma corrente contínua. E aí não haveria sinapse. Você estaria recebendo descargas elétricas contínuas. E essa descarga ela é em forma de onda. Tá bom? Observe aí, ó. Uma onda passando. As proteínas abrem, há uma variação. Mas, Ítalo, que variação é essa? Calcule quimicamente. Eu tenho 2 potássios. Certo? 3 sódios. Mais 2 menos mais 3 dá uma variação de 1 elétron. E essa variação ela polariza e despolariza a membrana, fazendo com que a membrana tenha uma carga e essa carga flua em todo o processo. Tá ok? Então, item correto aí, item B. Entrada de íons de potássio, saídas de íon de sódio. Ok? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão também continua falando sobre essa variação. Essa variação ela é muito importante. Se você pisca o olho, mexe a mão, é porque você está recebendo descargas elétricas dessas variações. Então vamos para a terceira questão. Aproximadamente 10% do tecido nervoso são formados por neurônios.
células especiais que possuem a capacidade de transmitir de forma rápida e eficiente sinais, estímulos recebidos de diversas partes do organismo. Essas sensações são transmitidas de um neurônio a outro através de um mecanismo. Como é o nome desse mecanismo? Esse mecanismo é a sinapse. O que é a sinapse? Olha aí, ó, é um impulso nervoso que vai desde um dendrito, passa por todo o axônio e vai para outro neurônio. Essa sinapse, como você pode ver na figura aí, ela vai acontecer com a terminação de um axônio e a entrada de um dendrito. Ela pode ser elétrica, como pode ser química, como essa que você está vendo no vídeo. Tá? E aí eu vou estimular vesículas com vários tipos de hormônio, dopamina, serotonina, noradrenalina, a estarem constantemente dando sensações. Anoiteceu. Teu olho percebeu que está anoitecendo. Está escuro. Tua mente percebe essa sensação. O que é que ela vai fazer? Ela vai automaticamente fazer descargas elétricas neurais que vão impulsionar vesículas de melatonina e serotonina que vão passar pelos neurônios e dar estímulos musculares para que você relaxe, fique sonolento e durma. Ok? Simples assim. Então, são as sinapses químicas ou elétricas, tá? Então aí, no caso, item D. A, mitose, o processo divisório quantitativo de células. B, pinocitose, entrada de líquidos pela membrana plasmática. C, osmose, livre passagem de água pela membrana. E, coagulação, processo no qual o sangue sofre reações químicas. Ok? Vamos para a nossa última questão, galera. Última questão, tá? Que fala de neurônios. Quarta questão. Os neurônios são células nervosas especializadas na condução de impulso nervoso. Acabamos de aprender como é o nome desse impulso. Sinapses. Em relação à função desempenhada por estas células, elas podem ser classificadas em, vimos isso na nossa aula, em 3 tipos, tá? Motor, associado e sensitivo. Simples, tá? Olhe esse vídeo onde essa criancinha vai botar a mão num objeto quente. No momento que ela tocou naquele objeto quente, tá? Ela sentiu. Então o nervo sensitivo está ali na periferia do seu corpo. Ele percebe calor, frio, pressão, movimento, tato. Você sente dor porque o nervo sensitivo percebeu isso. Nós temos uma bactéria que causa uma doença muito antiga chamada lepra, que hoje nós chamamos de Hansen, que é uma bactéria que inutiliza esses nervos sensitivos, vulgarmente dizendo. E aí você para de sentir dor naquele local. É incrível. Apareceu uma manchinha branca na sua pele, certo? Lembrando um pano branco, você pega uma agulhinha, toca, tenta furar, e se você não sentir dor, vá ao médico. Você precisa começar um tratamento, tá? Antigamente não tinha cura, hoje o tratamento correto ela vai ser fácil você curar. Então eles inibem os nervos sensitivos. Então ela vai tocar no calor, vai sentir, esse impulso vai ser transmitido para a coluna, onde vai estar os nervos associados. Eles vão decifrar a intensidade daquele calor, vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso central. Ele vai decidir a ação, devolve o impulso sináptico para o nervo associado, que ele manda o impulso para o nervo motor. Aí o nervo motor tira a mão, ou ele pode ter decidido que o calor não é o bastante
para você estar tão quente. Então você percebeu, mas continuou segurando. Isso é uma percepção clara. Vamos ver aí no vídeo. Criancinha, ela vai lá, né? Toca no objeto que está com calor, no estímulo, tá? Percebe aquele calor por meio do neurônio sensitivo, certo? Esse impulso vai para a coluna, ok? E claramente a criança ela vai tira a mão, né? Então nós temos aí os nervos motores associados e sensitivos. Olha aí o caminho, ó, lá da mão vai até a coluna por meio do axônio. A coluna percebe aquela ação, manda para a cabeça devolve a ação e o músculo vai se contrair automaticamente. Simples assim. Toda ação tem uma reação e o sistema nervoso, nesse ponto de vista, talvez seja a maior explicação. Ah, mas aquela pessoa que ficou para ou tetraplégica, o que é que acontece com ela? Nessa etapa, o que é que ocorreu? Que ela não consegue mais mexer a perna ou alguém toca no pé dela, a paraplégica, e ela não sente mais nada. Será que o nervo sensitivo dela parou de funcionar? Não, ele está funcionando. Quem não está mais funcionando é o nervo associado que está na coluna. Então eu sinto um toque no meu pé, ele manda a mensagem para a coluna, só que a coluna não manda para a cabeça. E eu não identifiquei que alguém tocou meu pé. Ou então a minha cabeça manda eu mexer minha perna, mas quando ele chega na coluna onde está um nervo associado que quebrou, ele não manda para o meu pé. E aí eu fico uma pessoa paraplégica, tetraplégica, tá? Então aí item correto, item E. Então, bem, galera, essa foi nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha respondido algumas questões, tá? Essa aula que fala sobre esses exercícios está no seu Google Classroom, tá? Assista essa aula, faça exercício. Eu vou postar lá para vocês mais exercícios para vocês ficarem treinando nessa época aí, tá ok? Então foi um prazer. Tenha uma boa aula, certo? Obrigado.